Olá, amigos, tudo bem? Quando a gente pensa em crimes cometidos em nome da fé, em larga escala, automaticamente a gente pensa na Inquisição. A Inquisição, que foi uma instituição da Igreja Católica que atuou na Idade Média, entrou pela Idade Moderna e foi muito além, né? Muita gente foi vítima da Inquisição, muita gente anônima, pelos motivos mais absurdos possíveis, e também muita gente conhecida, né? A gente tem os casos, por exemplo, de Giordano Bruno, a gente tem o caso de Joana d'Arc, que depois virou Santa Joana d'Arc, acabou sendo canonizada pela própria igreja que, né, a levou à fogueira da Inquisição. A gente quase teve o caso de Galileu Galilei, que só não foi parar na fogueira também porque achou melhor negar as coisas, né, que ele afirmava, a teoria heliocêntrica, né? Então é indiscutível. Por mais que seja um tema sensível para a Igreja Católica, e alguns papas já procuraram até se desculpar, vamos colocar a coisa dessa forma, como foi o caso do Papa João Paulo II, né? Se desculpar por esses, né, absurdos cometidos pela Igreja Católica ao longo da história. Isso é um fato. Infelizmente, isso aconteceu. A Igreja Católica era a maior potência política e econômica, eu diria social, da Idade Média. Então, realmente cometeu muitos absurdos, né? Porque não tinha um poder apenas espiritual, tinha um poder também temporal muito grande, um poder secular muito grande. Mas, na verdade, não foi só a Igreja Católica que cometeu crimes, vamos classificar assim, em nome da fé. Esse é o assunto desse vídeo. Quando a fé mata, tá? Então não ficou só por conta do Tribunal da Inquisição. Lutero foi o grande nome, né, da Reforma Protestante. Lutero foi um cara que conseguiu reformar a Igreja Católica. Ele só não foi vítima do Tribunal da Inquisição porque foi apoiado pelos príncipes alemães. Da época, a Alemanha pertencia ao Sacro Império Romano Germânico e ele teve apoio desses príncipes, da burguesia alemã. A Alemanha naquela época não era o país que é hoje, era, né, formada por vários principados independentes. E todo mundo muito sobrecarregado com impostos cobrados pela Igreja Católica. Então ele teve esse apoio. A Igreja Católica realmente vivia uma crise moral por causa da venda do perdão dos pecados, a venda de indulgências. Então Lutero virou um símbolo de moralização do cristianismo com o movimento de reforma. Porém, Lutero também foi responsável, ou pelo menos se omitiu, ou pelo menos aprovou crimes cometidos em nome da fé. Os camponeses alemães, à época de Lutero, que apoiaram a reforma luterana, Thomas Müntzer, que era teólogo, ele apoiou a reforma luterana, e os camponeses alemães também apoiaram, porque eram explorados em propriedades da Igreja Católica, esperavam um retorno por parte da nobreza alemã. Lutero apoiou a nobreza alemã contra um movimento camponês. Foi o que levou Thomas Müntzer a romper com Lutero. Ele, né, defendia os anabatistas, né, que eram uma espécie de seita considerada como heresia pela Igreja Católica. Mas os camponeses, no fundo, eles queriam terra, né, cansados de ser explorados, e Lutero ele meio que conclamou os príncipes e a nobreza alemã a reprimir com violência, né, esse movimento camponês, que foi aí defendido por Thomas Müntzer. Então foram milhares de camponeses mortos, tá? E Lutero esteve à frente desse movimento de repressão a esse movimento camponês. Então foram milhares de mortes. E ele esteve à frente disso. A gente coloca o quê? Um símbolo de moralização da igreja. Então ele concordou, ele foi conivente com isso, né? A gente vê que a coisa não ficou só na Igreja Católica, né? Esse tipo de massacre em nome da fé. Mas a coisa não para por aí. Um outro nome também importante no movimento de reforma foi João Calvino, que fez a reforma na Suíça. Tentou fazer na França, saiu, foi para a Suíça, se tornou uma figura política e religiosa extremamente importante, extremamente influente, criou o consistório, que era uma espécie de genérico da Inquisição Católica, né? Um órgão também para perseguir desvios do calvinismo, da igreja fundada por ele. E nessa história aí, muita gente foi perseguida, como acontecia com a Inquisição. Uma vítima
famosa aí do consistório foi Miguel Servet, né, um cientista que simplesmente descobriu a circulação sanguínea e foi vítima do consistório, que era a Inquisição do João Calvino. Ele foi queimado também. Então a gente vê que a questão da intolerância e dos crimes cometidos em nome da fé não foi um privilégio, né, se é que eu posso usar essa expressão, da Igreja Católica, né? Foi usada pelas igrejas reformadas, foi usada por Lutero, foi usada por Calvino. E a religião, historicamente, infelizmente, ela vem sendo utilizada como justificativa para se cometer as maiores atrocidades que a gente possa imaginar. Isso não foi coisa que aconteceu apenas com o cristianismo, aconteceu com o islamismo, com a religião muçulmana, eles também fizeram a mesma coisa na jihad, aconteceu também com os judeus. Então é só a gente olhar os fatos de hoje em dia. E hoje em dia, né, vai lá olhar como é que está a situação na faixa de Gaza, né, judeu matando palestino, palestino matando judeu, tudo em nome da fé. Não é? Então é a fé, né? A fé que está matando, judeu matando palestino, palestino matando judeu, muçulmano matando judeu, judeu matando muçulmano. Então a questão da intolerância religiosa, da matança em nome da fé, ainda é uma triste realidade. Não é coisa de Idade Média, não foi coisa de Idade Média, tá? Então parece que hoje a fé virou descrença, não é? A solidariedade virou desprezo. E o amor tão pregado por essas religiões, grandes religiões monoteístas, o amor virou ódio. É uma triste constatação, uma coisa que infelizmente sobreviveu à passagem do tempo histórico e dura até os dias de hoje. Não é? É uma coisa triste da gente ter que falar, mas ainda se mata em nome da fé. Gostou do vídeo? Deixa seu comentário aí, o que você acha do tema? É um tema polêmico, né? Sua opinião é muito importante para a gente. Não deixa de assinar o canal, vai lá, se inscreve, dá um pulinho no nosso Instagram. Tá cheio de novidade por lá, tá bom, gente? Um grande beijo para vocês.